Quem é Pedro Washington? Bom, Pedro Washington é de Almeida. É um rapaz nascido lá em Itatinga, no interior de São Paulo, que filho de músico, de música. A mãe era música, o pai era músico. Meu pai tinha a banda de música da minha cidade. Os instrumentos eram na minha casa, os instrumentos eram dele na minha casa. Os músicos eram todos formados por ele e pela minha mãe. Eles tinham a banda de música, o coral da igreja. Ele era presidente da Sociedade São Vicente de Paulo, mantenedora do hospital. E com essa vivência comunitária, ele acabou sendo tudo que quis ser lá. Foi prefeito, foi vereador, foi tudo isso. E o Pedro, que gostava muito de rádio, aquele rádio antigo, com válvula, um negócio que só a minha geração conhece. Gostava muito de ouvir a Rádio Nacional, ouvir a Rádio Tamoio. E ouvi, de uns tempos, um pouco antes de vir para o Paraná, a rádio emissora paranaense, a ZYZ9, ondas curtas e longas, com o Elon Garcia e a Tônia, fazendo um programa de Clube dos Amigos, uma coisa parecida com isso. Por circunstância, eu que ia para... Porque a minha cidadezinha não tinha ginásio, só tinha grupo escolar. Eu fui fazer ginásio em Botucatu, com uma dificuldade imensa, porque meu pai era funcionário público, minha mãe também, mas uma vida sem nenhuma folga financeira. Fui fazer colégio em Botucatu. No mesmo ginásio diocesano que estudou Paulo Pimentel, que estudou Wilson Fortes, que depois veio a ser presidente da Assembleia, o Valmor Javarina, que foi deputado federal pelo Paraná, prefeito de Apucarana. E eu não tinha projeto de vir para o Paraná. Uns amigos que estudavam aqui, um estudava medicina, outro estudava odontologia. Curitiba é a cidade mais fantástica do mundo. Mas eu vim de Itatinga para Jacarezinho, de Jacarezinho de avião da Real para Curitiba. E o meu objetivo era ir para Londrina, que era o grande atrativo econômico, porque eu tinha acabado de me formar em magistério primário, era professor normalista. E acabei vindo para Curitiba. Aqui precisava trabalhar, porque meu pai não tinha condições de me sustentar fazendo só um cursinho aqui. Fui tentar um teste na rádio emissora paranaense. O locutor que me entrevistou era estudante de direito chamado Osman de Oliveira. Depois um advogado de renome em Curitiba. E o Osman virou para mim com a maior sinceridade e disse: "Ó, rapaz, faz um negócio, vá cuidar de outra coisa, que o seu negócio não é rádio." Eu levei a sério a afirmação dele, fui embora para casa e fui atrás de outras coisas. De repente sou surpreendido com um convite do Didi Bétega, Que era quem dirigia, né? que assumiu a emissora paranaense e a rádio curitibana, do Najib Shed, e ouvindo gravações de testes, mandou me chamar. "Olha, Pedro, eu acho que você tem futuro." Porque eu tinha lá na minha cidadezinha, eu tinha feito alto-falante, junto com um rapazinho que ficou famoso no Brasil inteiro, chamado Oliveira Neto. E Oliveira foi para São Paulo e eu tinha passado um meio ano lá em São Paulo fazendo cursinho, na mesma casa em que o Oliveira morava. Nós fomos fazer um teste, eu mais para acompanhá-lo, porque ele também precisava trabalhar. Fomos fazer um teste na Rádio América,
que era especializado em rádio teatro. Coincidência, eu passei, Oliveira não passou. Aí o Oliveira foi para o ABC, trabalhar numa emissora de rádio. Dali para frente ficou famoso porque ele imitava muito bem o Ramos Calheiros e acabou sendo contratado pela Bozano. Então aquele famoso slogan da Bozano, Bozano, um produto Bozano. Foi Oliveira, meu companheiro, que criou. Vim para Curitiba, teve esse episódio do Didi, e o Didi me disse uma coisa interessante. Falou: Pedro, você tem uma voz bonita, você tem tudo para fazer rádio, só tem um defeito, você tem um R de paulista. É aquele, é o Paulo de Botucatu, de Amaré. E como é que eu corrijo isso, Didi? Ele falou: você vai no canto de uma parede, põe as mãos assim no ouvido e fica fazendo R, R, R. E em vez de você falar fragor, você vai dizer fragor. E eu fiz o teste e tal, passei, ele me colocou na Rádio Curitibana. Passados uns 2, 3 meses, o Ronald Stress estava tinha acabado de inaugurar a Rádio Colombo. E o Ronald tem que se fazer um registro, fez um rádio marcante. Para os padrões da época, fez um rádio marcante. E o Didi disse ao Ronald: olha, tem um rapaz na Curitibana que tem futuro. E o Ronald me mandou me chamar e me contratou. Aí eu tive o prazer de trabalhar ao lado do Alcides Vasconcelos, do Carlos Nogueira, do Ayrton Goulart, do Jair Brito, do Renato Mazanic e mais o pessoal do Rádio Teatro que ficou Ari Fontoura, Odalar Rodrigues, Cláudio Corrêa de Castro, o Paulo Goulart e Anissete Bruno. As locutoras Dulce Soares. A Nilda Ferreira, que era uma excelente locutora, irmã da Leoni, que também era extraordinária. Então, ali eu dei uma crescida realmente, eu senti que eu tinha entrado na classe dos bons locutores do Paraná, sem nenhuma modéstia. Sim. Eu achava o Vasco assim uma voz que estava perdida aqui no Paraná, porque ele tinha um padrão de voz para a Rádio Nacional, para a Rádio Tupi, para qualquer emissora de rádio do Brasil. O Carlos Nogueira tinha um vozeirão também fantástico, só que o Carlos tinha uma característica interessante. Saiu do texto, ele não falava uma palavra. Já o Ayrton Goulart, estudante de medicina, a maior vocação de advogado que eu conheci, com um improviso extraordinário, estudando medicina. E o Paulo Goulart, porque o Evaristo era Evaristo Miessa, adotou o pseudônimo, que quase todos adotavam o pseudônimo. O Sérgio Fraga não era Percy Bosterman. E quase todo mundo que era estudante ia para o rádio e adotava um pseudônimo. O Ayrton Miessa adotou o pseudônimo de Ayrton Goulart. O Paulo, sobrinho, adotou o pseudônimo do tio, Paulo Goulart. Aliás, era uma dupla engraçadíssima, porque o Paulo, 1,90 m de altura, Anissete com 1,50 m. E quando eles passavam na Praça Espanha, eles moravam pertinho da gente, era até cômico. Mas dali, mais tarde um pouquinho, saí da Rádio Colombo e fui para a Rádio Clube. Da Rádio Clube eu vim
trabalhar com você, com o Elcio José, com o Elon de novo, na Rádio Emissora Paranaense. E já nesta altura, você como diretor e eu como diretor. E apesar das dificuldades que, com todo o respeito, o Dr. Najib criava para a gente, porque o Dr. Najib tinha uma característica interessantíssima. Ele gostava de equipamentos moderníssimos. Só que ele ia para os Estados Unidos, comprava equipamento, trazia maravilhas e fechava numa sala. E a gente, para conseguir usar um Akai daquele tempo, que era um gravador moderníssimo, um tratorzão de gravador, tinha uma dificuldade enorme. Você é testemunha disso. Com tudo isso, nós conseguimos colocar a Emissora Paranaense naquela época. Eram 12 emissoras em Curitiba, 2 delas que tinham ondas curtas, a Rádio Clube, que tinha 39 e 49, 31 e 49. 25, 31 era da emissora. 31 era da emissora. Conseguimos colocar a Emissora Paranaense, que era a 12ª emissora em audiência. Em 6 meses ela parou em 3º lugar de audiência. E aí começou uma fase complicada. Porque o Dr. Najib estava montando, tinha ganho a concessão do Canal 12. E ao invés de tentar um financiamento, qualquer coisa desse tipo, que já começasse a televisão com equipamentos modernos, ele foi aos Estados Unidos, comprou câmeras fixas. Industriais. Não tinha aparelho de televisão em Curitiba na época. A Tarobá, ali na esquina da Voluntários da Pátria, com a Praça Osório, e João Pessoa, ela tinha um aparelho de televisão e ficava todo mundo ali na frente, na vitrine da Tarobá, vendo a televisão do Dr. Najib, que você é uma das testemunhas mais abalizadas. E o Elon Garcia e a Tônia a ler ao vivo e sem cores, para usar o título do seu livro, os telegramas de congratulações que chegavam. E era o dia inteiro essa programação, o Elon e a Tônia no ar, lendo telegramas de congratulações pelo pioneirismo da televisão. Você é até mais abalizado do que eu para falar nessa fase, porque quando a televisão, eu tinha trazido para a Emissora Paranaense um programa de 2 amigos meus, o Henrique Lobo e o Clóvis Azar. O Clóvis era diretor de propaganda da Varg, que na época era a Varg e o departamento de propaganda, e o Henrique Lobo era diretor artístico da Rádio Bandeirantes de São Paulo, que na época dominava o rádio brasileiro. A Nacional já tinha perdido importância, a Tupi tinha perdido importância e a Bandeirante era dona do pedaço. E o Henrique e o Clóvis insistiam comigo: vamos embora para São Paulo, vamos embora para São Paulo. Mas eu era noivo. E a minha noiva tinha uma preocupação enorme que eu fosse embora para São Paulo e caísse naquele ambiente artístico da época, e me imaginava já marginalizado. Bom, nesse ínter vem aqui o Silveira Júnior, que era secretário do Banco Inco de Itajaí. Pedro, nós estamos com uma rádio, que compramos uma rádio em Itajaí que nós precisamos reformar. E você é a pessoa para ir lá reformar a rádio para nós.
Me deram toda a liberdade e eu fui para Itajaí. Ao invés de ir para Bandeirante ou para Varig, aquelas opções infelizes que de repente, ou sei lá por que razão, se feliz ou infelizmente a gente faz. E fui lá para Itajaí. Eles me deram liberdade total. Levei para a Rádio Itajaí o Donato Ramos, que era um excelente produtor, o Antunes Severo, um excepcional locutor, o Pangaré, o famoso Pangaré, que até agora está lá em Florianópolis, é dono de uma agência de propaganda, S Propag. Levei, até teve uma história muito engraçada, porque nós começamos a implantar uma equipe de esportes, e eu tinha um nome em mente, o Willy Gonza, que eu achava o melhor locutor esportivo do sul do Brasil. Como eu tinha liberdade de contratar, eu convidei o Willy e o Willy topou. Só que, passados uns dias, quando o Willy tinha que se apresentar lá para nós, ele chegou em Itajaí e disse: Pedro, estou com um problema. Qual é, Willy? Eu recebi um convite da Guaíba. E a Guaíba era uma emissora fortíssima no Rio Grande. Aliás, tem que fazer o rádio e a televisão do Rio Grande do Sul são fantásticos. Assim como o jornalismo de lá também é muito forte. Com muito respeito aos profissionais. Com muito respeito aos profissionais. Aí eu só tinha uma coisa para dizer para o Willy: vá com Deus. Né? Como é que eu vou prender o Willy lá em Itajaí, ele com uma proposta da Guaíba? E o Willy se foi. Aí eu trouxe o Sérgio Moraes da Globo, do Rio de Janeiro, para fazer esporte para nós. Passado uns tempos, o Henrique Lobo foi meu padrinho de casamento, ele e o Clóvis foram meus padrinhos de casamento. Ele veio passar umas férias em Camboriú. Aí ele vira e disse: Pedro, pena que vocês não podem botar essa rádio em cima de 4 rodas e levar para São Paulo, porque a rádio realmente era boa. Uma equipe fantástica. Tínhamos trazido um menino chamado Odemar Costa, que depois foi para São Paulo e se notabilizou. Lá também esteve o Israel Correia. O Israel Correia, que também era muito bom. Era muita gente da equipe aqui do Paraná, eu levei para lá. E o Henrique disse: já que você não pode botar em cima de 4 rodas e levar para São Paulo, se me permite, eu vou levar uns profissionais seus para lá. Henrique, eles são profissionais, eu quero que eles cresçam. Eu quero que eles tenham oportunidade. Ele levou o Dalton, a Hilda, que acabou sendo não apenas locutora da Bandeirante, mas também secretária do João Saad, e se aposentou como secretária do João Saad. O Dalton Machado, que era meu discotecário e que nos últimos tempos era diretor comercial da rede TV Bandeirantes. Quer dizer, gente que teve uma oportunidade nas mãos da gente, cresceu, e a gente só pode se sentir gratificado por isso, né? Voltei para Curitiba e comecei a dividir meu tempo entre rádio e política. Fui convidado pelo dono um amigo nosso, foi dono de uma agência de propaganda importante, o Norberto Castilho. O Norberto Castilho, da equipe propaganda, me indicou para ser assessor do Afonso Camargo Neto, que era secretário de Interior e Justiça do Ney Braga. Lá fui eu para a assessoria. E o Afonso me pediu um favor: Pedro, quando você estiver trabalhando comigo, você se afasta de rádio, de jornal, porque eu já estava começando a escrever no Diário do Paraná.
Tá bom. Ele disse, olha, não é por nada, é que cada vez que você emitir uma opinião, todos os que me conhecem e os que conhecem você vão achar que aquilo que você está falando é a minha opinião. Então, você fica com o meu assessor e assessor não fala, né? Assessor assessora. E lá fiquei afastado do rádio. Passado uns tempos, já muito tempo depois, passou o Afonso, terminou o governo do Ney, veio o governo do Paulo, e eu fiquei na comunicação social do governo do Paulo. Aí fui ser chefe de gabinete da Secretaria de Agricultura. E comecei a fazer carreira dentro do governo do Estado. Mas o rádio continuava no sangue. E o Jair Brito me chama, ele tinha assumido a Rádio Guaracá, em 1964, para apresentar um programa, chamava-se Os Intocáveis. Baseado naquele programa, naquela série de televisão Os Intocáveis, que era um disc jockey ao contrário, focalizava os discos que não deviam ser tocados. Pela qualidade. Né? Pela qualidade. E até lá um episódio muito engraçado, que um dia eu estou apresentando Os Intocáveis, e na sala ao lado, no estúdio de gravação ao lado, eu metendo a boca no Roberto Carlos, que estava começando lá na Jovem Guarda, e no estúdio ao lado o Gilberto Fontoli entrevistando o Roberto Carlos, que já começava a despontar como sucesso. Então são coisas assim que deixam uma memória gostosa na lembrança da gente. Posteriormente, em 1975, o Canê é governador e eu assessor do Canê, e o Canê me pede para cuidar da área de rádio no governo. Nenhuma concessão de rádio sairia sem passar pela minha mão. Aí eu fiz um pedido para ele, falei, Canê, eu gosto de rádio, gostaria de ter uma emissora também. Ele falou, pode pedir a emissora que você quiser que eu te ajudo. E eu pedi para ter uma concessão de Cascavel, que só tinha uma emissora de rádio. Era a Colmeia, que era da rede que o Evim Bonkoski tinha montado a partir de União da Vitória, Pato Branco, Cascavel e Campo Mourão. E consegui, ganhei a concessão. Montamos a Rádio Independência de Cascavel. Também conseguimos, para alegria nossa, montar uma rádio extraordinariamente boa. Só que eu tive nesse momento eu posso classificar como uma infelicidade, porque os meus filhos já estavam quase em idade universitária. Cascavel só tinha curso ginasial. E eu cheguei à conclusão que se eu não saísse de lá, eles não iam ter chance. E eu ainda não tinha condições de patrocinar para eles morarem todos em Curitiba. Como eu tinha um apartamento em Curitiba, acertei que eles viriam para cá, mas a minha mulher também achou que ela devia vir junto, porque eram 5 filhos e que não podia largá-los sozinhos aqui. E eu fiquei um ano sozinho lá em Cascavel, revezando a minha atividade da rádio e a minha atividade do governo. Acabei optando por vender a rádio e ir embora. E aí a minha participação no rádio definitivamente acabou. Certo. Voltando um pouquinho ao tempo aí, na Rádio Colombo, que foi na época uma das melhores emissoras em termos técnicos, em administração, porque o ritmo que o Ronald imprimia na rádio era fabuloso, a melhor qualidade de som. Aliás, eu tenho uma coisa muito, muito curiosa, que na época era muito comum o locutor encerrar o horário dele dizendo: aqui estamos encerrando o programa tal, apresentado na técnica o fulano de tal, o locutor é fulano de tal.
E amanhã, nesse mesmo horário, se Deus quiser, nós estaremos de volta. E um dia o Ronald botou um aviso. Disse, olha, quem se despedir do horário, não se despeça dizendo se Deus quiser. Porque se Deus não quiser, você não vai estar aqui e o ouvinte vai ter que entender. E realmente ele mudou o padrão de comportamento dos locutores. Tanto que era um tabu trabalhar na Colombo. Só trabalhava a cobra. Só cobra. Mas eu lembro muito bem, você teve uma participação como locutor comercial e noticiarista. Que era um grande jornal que existia, você participava. Vasco e eu que apresentávamos. E tínhamos um noticiário 4 vezes ao dia de 5 minutos, que era o Prosdóximo Informa, apresentado por um homem que se notabilizou na vida judiciária, que foi o Milton Luiz Pereira, que hoje está aí, já aposentado como ministro do Superior Tribunal de Justiça do Paraná. Aliás, um homem que honrou muito o nome do Paraná no STJ. E naquela época foram formados muitos profissionais. Curitiba sempre teve a característica de receber o pessoal que vinha fazer curso superior e tinha necessidade de trabalho. E geralmente entravam em rádio por esse motivo. A maior parte, inclusive como você, vindo do serviço de altiplante. Exatamente. Porque o rádio não existia na quantidade que temos hoje. Não, pelo contrário. O rádio na época era uma concessão difícil de ser obtida. Exatamente. Tanto que no início eram apenas as emissoras que atingiam o Brasil inteiro e até o exterior, as emissoras com onda curta. Caso da B2, que tinha 25 e 49 metros, e a emissora paranaense, que tinha 31 metros. Sim. O resto era tudo onda média, que não ultrapassava os limites do município. É verdade. Não é? Agora você vê, falando em Rádio Clube, a terceira emissora fundada no Brasil, com a potência equivalente a uma Voz da América, uma Deutsche Welle, uma Belgrano, cobria o mundo inteiro. O que você acha da situação que levaram essa emissora, que hoje é simplesmente uma retransmissora? E eu fiquei tão desgostoso, vamos dizer assim, que numa das minhas colunas políticas eu comentei isso, que o governo tinha a obrigação de não permitir que a emissora, que a Rádio Clube Paranaense, e a própria emissora, que depois virou uma emissora de transmissão de programa religioso, que elas não caíssem na vala comum do que virou o rádio de hoje, não é? Algumas emissoras com mérito, apresentando programas de bom nível, e a maioria apresentando programa para gente que quer ser candidato a vereador, que quer ser candidato a deputado. O rádio se apequenou, no meu entendimento. E você vê, nós tivemos emissoras independentes de Rádio Clube, que tem se comentado. Nós tínhamos um belo trabalho de Guaracá, de Marumbi. Depois nós tivemos uma rádio Guaracá, do Aloysio Vinzeto, você conviveu com vários outros, João Feder. Eram emissoras de excelente audiência e excelente nível. Todas na época de onda média. E na realidade, por exemplo, a Colombo na época já possuía FM, mas para fazer link, estúdio, transmissor por qualidade. Ela não usava o FM como... Nem existiam receptores para... Não existiam. Ela usava o transmissor de FM como link, porque a qualidade das linhas telefônicas era horrível. E ela inovou nesse aspecto também. Tanto que era o melhor som do Paraná, chamado. Aliás, como é o melhor som do Paraná? Do Paraná. Era o slogan dela. Foi muito... 1010 kHz. Na época era quilociclos. Quilociclos. Hoje é quilohertz. Mas eu acho que a televisão também começou de uma maneira pequena aqui.
começou, você é testemunha disso, você foi o carregador de piano da TV Canal 12. Porque o Dr. Shed era o pioneiro, ele tem todos os méritos de ter trazido, de ter conseguido a concessão, mas ele efetivamente não dava grande apoio aos funcionários da emissora. A preocupação dele era com a área técnica e assim mesmo mais para deleite dele do que para apresentar uma programação de alto nível. Tanto que logo em seguida vendeu para o grupo da Gazeta. Vendeu para o grupo da Gazeta, né? E o Paulo Pimentel já tinha montado a TV Tibagi. Antes a TV, ele tinha montado a Tibagi primeiro, depois a Iguaçu aqui. E aí comprou a Rádio Guairacá e mudou para a Rádio Iguaçu. E teve aquele problema com o Ney, com o problema. Que na realidade eles fizeram daquilo um problema político, mas não existia. O que existia era um erro técnico na mudança de nome e até no cumprimento da legislação do rádio. Não foi uma perseguição política, como se falou na época. Mas a televisão começou de maneira muito precária. Você que acompanhou desde o início sabe disso, e eu até tenho um detalhe curioso, porque na época, como nós estávamos conseguindo fazer com que a emissora crescesse, mas o mercado publicitário local era muito limitado, nós estávamos trabalhando muito o mercado nacional. Então nós trazíamos, você lembra bem disso, publicitários da Thompson, da Norton, de outras, algumas empresas grandes de São Paulo para cá. E eu nunca me esqueço que eu fui não sei se foi a Norton, numa dessas empresas em São Paulo, fazer um contato e eles me disseram, não, realmente vocês estão muito bem, a emissora está, nós fizemos uma pesquisa, ela está em terceiro lugar e já disputando o segundo lugar de audiência com a Clube, porque a Colombo estava em primeiro lugar. Mas no aspecto rádio vocês vão muito bem. No aspecto televisão, está aqui o parecer do Farina, que era o homem de mídia deles que tinha vindo a Curitiba para conhecer. Ele fez a seguinte frase: em Curitiba se brinca de fazer televisão. Aquilo me deixou com a cara no chão, porque a gente sabia, o rádio que nós fazíamos, nós respondíamos por ele, não é? Agora a televisão realmente era uma brincadeira. Era uma brincadeira. Nesse período de rádio emissora paranaense, que você atuava magnificamente na área comercial, foi um período também muito importante do esporte. Foi. Inclusive nós tivemos o patrocínio da Gillette, que era um dos grandes anunciantes nacionais, né? E tivemos todos esses... Mas entrou dentro desse trabalho que foi feito junto às agências de propaganda nacionais, que começou a vir Varig para cá, a Gillette. Nós começamos a abrir um espaço para a emissora no cenário nacional. Exatamente. E aí montou-se esse esquema de esporte que era muito bom. Inclusive era cabeça de rede de muitas emissoras do interior. Exatamente, por causa da onda curta. Inclusive a maior parte lá de Londrina, de Maringá, de Bandeirantes, de Santa Mariana, de Coronel... A Cabiúna de Bandeirantes. Entende? Então, todas elas pertenciam à rede comandada pela emissora Paranense. E outra coisa,
era ponto de observação das emissoras de São Paulo, Rio e Porto Alegre, É. para os resultados esportivos. E também para o noticiário, Noticiário, na exatamente. área de notícias. Então, porque você sabe na área de notícia o que acontecia. É. O problema é que o Paraná praticamente não existia, né? Nada. Não existia. Aliás, é um problema que nós temos ainda hoje. Sim. O Paraná só é destaque nas grandes redes de televisão, ou quando há catástrofe, ou quando há um problema político de extrema seriedade, como foi quando o Haroldo Leão Pérez foi cassado. Sim. Aí foi um destaque fantástico. Agora, esses dias foi noticiada com muito destaque também uma situação vivida aqui no interior do Paraná qualquer, mas é assim, eventualmente nós conseguimos ser notícia nacional. Aliás, uma coisa que acontece também no aspecto político, viu, Renato? Porque dificilmente os nomes do Paraná conseguem destaque lá fora. Nós tivemos, dá para citar até, depois do Bento, tivemos o Ney, ministro da Educação, o Flávio Suplicy foi uns meses ministro da Educação no tempo da Revolução, não chegou nem a marcar nome no cenário nacional. O Ivo Arzua foi ministro da Agricultura, também teve menos expressão como ministro que como prefeito de Curitiba, que foi excepcional. Agora temos o Paulo Bernardo, mas para o Paraná isso significa muito pouco, porque parece que existe no cenário político paranaense uma preocupação em, quando vai para lá, não querer se marcar como regionalista. Uma coisa que os outros políticos do Brasil sabem fazer muito bem. Está aí, essa semana, o filho do Zé Dirceu, que é prefeito de Cruzeiro do Oeste. O Zé Dirceu teve aí a semana passada, porque o Zé Dirceu, todo mundo acha que ele caiu do cavalo, mas ele está mandando muito. E o menino, prefeito de Cruzeiro do Oeste, foi a cidade do sul do Brasil que mais recebeu investimentos do governo federal. Por quê, né? Porque o pai está lá cuidando do filho aqui. E alguns casos de política também, de pessoal que esteve lá, não deixaram muitas marcas bonitas também. Então, lamentavelmente, nós não temos aproveitado de forma... Um homem que marcou muito, interessante isso. Quando o Afonso Camargo, Afonsinho, foi ministro dos transportes do Sarney, ele trouxe muito dinheiro para o Paraná. Ele não tinha preocupação, não, tanto que ele recebe em Ponta Grossa uma votação fantástica, porque aqueles viadutos todos de Ponta Grossa, ele que construiu em um ano de ministério. Mas ele era para ser chefe da Casa Civil do Tancredo. Se o Tancredo não morre e o Afonso chega a chefe da Casa Civil, tenho absoluta certeza que ele não teria constrangimento nenhum de trazer coisa para o Paraná, como o Ney trouxe como ministro. O Ney trouxe muita coisa, porque era o governo do Canê, e o Canê que administrou esse dinheiro que o Ney trouxe. Aliás, diga-se de passagem, com muita seriedade. E o Ney Braga só não pôde fazer uma coisa que ele queria fazer: federalizar as universidades estaduais que o Paraná tinha sido obrigado a montar no tempo do Paulo Pimentel. Aliás, foi o secretário, foi o Candinho, que instalou Londrina, Maringá e Ponta Grossa. E nós não conseguimos federalizar essas faculdades. O Rio Grande do Sul tem 7, o Rio de Janeiro tem 6 com aquele tamanho. Minas tem 12 e nós temos uma. Ah, não, mas agora tem a Escola Técnica Federal do Paraná.
estão montando 120 escolas técnicas no Brasil. E o Paraná vai ter duas ou três ou quatro, sei lá. Então, o que é isso? É falta de força política, mentalidade provinciana, não é? E essa mesma mentalidade que vigorou no tempo que nós estávamos no rádio, no tempo que se iniciou a televisão. Nós não íamos atrás de abertura para o Paraná. Não é? No tempo de emissora nós conseguimos fazer alguma coisa. Exatamente. Não é? E você não se interessou por política nas oportunidades que você esteve intimamente ligado a ela? Me interessei, mas eu sempre tive uma consciência muito grande. Aliás, eu tenho o detalhe interessante é que eu vim embora para o Paraná para fugir da política. Porque meu pai foi prefeito, foi vereador, e eu sei o que ele passou. Naquele tempo em que prefeito ganhava praticamente um salário mínimo numa cidadezinha do interior, o vereador não ganhava nada. Mas em compensação o que sofria, as dificuldades que enfrentava eram fantásticas. E eu disse, eu vou embora, porque se eu ficar em Itatinga, você daqui a pouquinho já era professor normalista, você vereador, você prefeito, do quê? Vim embora. 1 ano depois, 2 anos depois, estava conectado na política. A fruta não cai longe do pé, Renato. É verdade. Não é? Bom, mas isso de qualquer forma para você foi excepcional a tua participação na área política, porque você, além de tudo, você é um dos maiores conhecedores do Paraná. Sou. Além do Brasil falando. Realmente eu me orgulho disso. Eu acho que não existe um município hoje que nas últimas épocas que eu frequentei o Palácio, por exemplo, no tempo do Canê, nós visitávamos distrito, que hoje é município. Mas conheci uma enormidade de gente. Há muita gente na política que eu respeito, de outras eu não posso dizer a mesma coisa. Mas eu escrevi 5 livros sobre política do Paraná. O último é um de folclore, que tem umas histórias engraçadas. Conta uma delas. Eu vou contar uma. Tinha um padre de Apucarana que se elegeu deputado. Chamava-se Padre Aneico, se elegeu pelo PDC, que era o partido do Ney Braga no primeiro governo do Ney. E o Padre Aneico usava batina. Usava batina, aquele clergyman, tudo como era usual na época. Mas o padre, apesar da batina, ele tinha uma calça comprida por baixo. E ele foi a Foz do Iguaçu participar de um congresso, e todo mundo que ia a Foz atravessava para a Cidade do Este. E lá fazia suas comprinhas, comprava suas mumambinhas e tal, a cota era $250. Então, até essa cota você podia comprar sem problema. Mas o padre já tinha comprado muito menos que isso. E encontrou 2 moças de Apucarana. As moças preocupadíssimas, porque elas tinham comprado mais do que a cota. Então, padre, será que o senhor podia nos fazer um favor? Esses perfumes aqui, será que o senhor podia incluir na sua cota? Ele falou, pois não. Pegou, ergueu a batina e enfiou os vidros de perfume no bolso. E foram para a alfândega. Quando ele chegou na alfândega, ele chegou na frente e as 2 moças atrás. E o cara, padre, o senhor só tem isso aqui? O senhor não, só tem isso aqui, não está escondendo nada, não. Ele falou, não, estou escondendo sim. Isso que está aqui é dessas moças, você quer ver? Apontou para lá. E o cara, não quero. Ele falou a verdade. Ele falou a verdade. Ele realmente tinha coisas que pertenciam às moças, mas o cara já interpretou mal. E o Manuel Ribas era um homem tido como grotesco, mas não era, não. Ele era um homem fino, educado inclusive em Paris. Mas ele tinha um jeitão assim, caboclão, sabe? E uma vez me contou Bortolo Baggio,
quando eles começaram o frigorífico baixo, eles iam buscar boiada no interior, traziam para bater ali no Bacaxiri. E eles estavam descendo aqui a serra com uma boiada, e naquele tempo tinha pouquíssimo carro. Então, se aparecesse um carro, o peão ia pelo meio, ia abrindo espaço no meio da boiada e o carro passava. Quando eles estão começando a descer a serra, encostam um Fordinho atrás. E o cidadão que estava de carona no Fordinho desce e diz: senhor, me faz um favor? Pois não. Deixa eu descer montado no seu cavalo e o senhor vai no meu carro. Não te abrir a boiada, não. O carro vai acompanhando. E lá foram eles, desceram a serra, a de São Luís do Puranã. Quando chegou lá embaixo, o Bortolo sentado no carro, naquele Fordinho, lustroso, com a bota cheia de bosta de vaca, e desceu para pegar o cavalo e cumprimentou o cara que estava no cavalo. Era o Manuel Ribas, o Maneco Facão famoso. E ele só ficou sabendo que era o interventor pelo motorista, porque quando o Maneco pediu para montar no cavalo, não se identificou quem era. Você vê que tempos, né? Ele foi interventor. Foi interventor, 15 anos. 15 anos, né? 15 anos. Foi desde a guerra, né? E o Maneco, até pelo fato dele ter ficado 15 anos, ele tem muita história dele. Uma outra história muito boa dele, ele estava entrando no palácio que era ali no Alto de São Francisco. Depois veio, parece que ficou a TV. É o TRE, depois ficou a TV Educativa lá, aquele prédio ali do Alto de São Francisco. E ele estava entrando e tinha um senhor parado perto do portão. E ele perguntou para o senhor: o que o senhor está fazendo aí? Eu estou querendo falar com o homem. E o seu assunto com o homem é muito sério? Ele falou: eu estou com um filho em idade de servir o exército, servir o governo, e eu preciso dele lá na roça, eu não posso abrir mão dele. E o mano: pois é, mas e se o homem não puder fazer nada? Aí eu mando ele para qualquer lugar aí e fica por isso mesmo. Aí o Maneco entrou, chamou o chefe de gabinete. Lá na frente tem um senhor assim: traga ele aqui. Quando o cara entrou, a área toda tapetada, já viu que tinha se metido em confusão, né? Chegou na frente do Manuel Ribas: qual é o seu problema? É aquilo que nós conversamos lá embaixo, doutor. E se eu não puder fazer nada? Fica sendo aquilo que nós conversamos lá embaixo, doutor. O Manuel Ribas também teve um trabalho muito interessante junto aos menores, né? Foi. Ele deu muita atenção a isso. Foi. Ele fez um governo dentro dos padrões da época, inclusive foi construir a estrada do Cerne, ligando o norte, porque ele sentia que o norte do Paraná estava com uma vocação para se ligar mais a São Paulo do que ao Paraná. Se não houvesse um esforço para trazer o café do norte para o porto de Paranaguá, iria para São Paulo, como de fato foi, porque cometeram um erro estratégico de deixar construir uma estrada de Ourinhos até Londrina, que depois chegou até Cianorte. Isso deu muito mais vínculo ao norte do Paraná com São Paulo, até porque foi a época áurea do café, a época do dinheiro. Paulistas, né, que residiam lá. Tanto que eles diziam: vou para a capital. Eles pensavam que eles vinham para Curitiba, não. Não, eles iam para São Paulo. Iam para São Paulo. Mas foi e assim como o pessoal do oeste do Paraná, do sudoeste,
acabou tendo muito mais vínculo com Santa Catarina e com o Rio Grande. Se vai lá no Oeste, os times de futebol são Grêmio, o Internacional, eles poucos estão ligados. Estão pouco ligados a Atlético, Curitiba, Paraná. Lá naquela região, a predominância de costumes gauchescos. Aliás, o gaúcho tem uma qualidade fantástica. Para onde ele vai, ele leva o Rio Grande nas costas. Você chega lá em Rondônia e encontra um CTG. Lá no CTG está o gaúcho piochado, dançando vaneirão, recitando aquelas músicas dos grandes poetas gaúchos, tomando chimarrão, né? Sim. Eles levam os hábitos, os costumes do seu estado. E o Paraná é um estado sem identidade, porque ele foi formado por paulistas mineiros lá em cima, catarinense gaúcho aqui, paulista, paranaense mesmo, era aqui da região de Curitiba, lá para Paranaguá, até Castro, no máximo até Guarapuava e a Lapa, né? Agora que parece que o paranaense está se dando conta que mora num grande estado, que tem um estado forte, que tem necessidade, condições de se fortalecer ainda muito mais, até no cenário nacional. Acho que falta para os nossos governantes, inclusive, que é uma visão nacional. Não adianta querer só fazer propaganda nos veículos de comunicação. Tem que marcar presença, tem que... É verdade. Não é mesmo? Veja o seguinte, o gaúcho não se desgruda do chimarrão, quando na realidade ele nasceu em Curitiba. Exatamente. Quer dizer, daqui que foi levado com os torpeiros e depois... Foi o caminho das tropas que disseminou o chimarrão pelo Rio, levou até o Rio Grande. E muito pouco se enaltece isso, quer dizer, existe a falta de empenho com os nossos valores aqui. Se a gente for fazer uma regressão, nós vamos encontrar nomes fabulosos, né, que participaram aqui. Inclusive, veja bem, nessa nossa área que nós começamos a conversa, não há nomes de expressão nacional em Brasília. Está o Paulo Bernardo, o Reno Stefanes, mas são assim, expressões menores até, vamos dizer assim. Em compensação, nós mandamos para o Rio o Ari Fontoura, o Paulo Goulart e Aniceto, quer queira ou não queira, eles amadureceram aqui, não é? E outros artistas, faltou oportunidade para levar. Por exemplo, você é um homem que merecia ter tido uma chance no cenário artístico nacional em nível de televisão, porque você conhece tudo de televisão. Se eu tivesse aproveitado aquela oportunidade da época, ido para a Bandeirante, ou ido para os cenários da Varig, talvez fosse até uma expressão de nível nacional, não só um jornalista relativamente conhecido aqui no Paraná. Não é mesmo? Pedro Osho, suas últimas considerações. Eu quero fazer um elogio ao Luiz Renato Ribas e a você, e ao jovem que está nos filmando, que está nos registrando. O nome dele é? Rodrigo. Este trabalho que vocês estão fazendo, esse registro histórico do Paraná, que merecia inclusive ser amplificado até para a área política, que merecia receber um apoio dos governos. E é isso que falta ao governo, que eu digo para você, aquela visão de que o Paraná precisa se consolidar. Mas como você consolida um Estado? Você consolida um Estado enaltecendo os seus valores, não é mesmo? Não com essa mesquinharia de picuinhas políticas. Eu acho que esse trabalho que vocês estão realizando é fantástico. Vou levar ao conhecimento de algumas pessoas que eu sei que podem
transformar isso num apoio, até porque o Sérgio Reis, quando foi diretor de marketing do Bamerindos, começou um projeto parecido com esse, mas já no nível de Bamerindos, com apoio financeiro, etc., que é uma coisa que vocês não recebem nem da Lei Rouanet, não é? E eu acho que eu quero parabenizar vocês e dizer que eu me sinto honrado de ter sido lembrado por vocês, mas vocês podem se sentir honrados de estarem realizando um trabalho magnífico.